Nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para mais uma entrevista na manhã desta sexta-feira, o delegado e agora deputado estadual Egídio Ferrari. Muito bom dia, deputado. Bom dia, também a satisfação enorme estar aqui no Repórter Cultura, conversando com vocês, trazendo um pouquinho, de informações e dessa ainda pequena experiência na política que estou tendo. Doutor Egídio Ferrari já tem aí uma experiência de 12 anos na polícia, na corporação, já foi delegado regional da Polícia Civil aqui na região de Blumenau e agora está se colocando a serviço da comunidade catarinense como deputado estadual. E como é que está aí como é que estão esses primeiros meses, essa experiência nova de estar servindo como deputado? Olha, são praticamente 45 dias, de mandato, e que as oportunidades elas são muito boas. E eu disse que quando eu resolvi ir para a política, eu sequer fui filiado a partido político até eu decidir me candidatar. Quando eu decidi, foi com aquela sensação de cidadão, de não se sentir mais representado ou de pelo menos também querer ter voz, ter opinião, sentar à mesa das discussões, falar sobre o que eu acredito, sobre os nossos princípios, valores, enfim, é discutir. Então foi esse sentimento que tive, e eu convoco sempre as pessoas, os cidadãos, a terem essa mesma percepção, porque quando a gente não participa da política, e eu realmente não participei por muitos e muitos anos da minha vida, você deixa que outras pessoas decidam por você. E aí a gente fica se lamentando, fica reclamando, hoje com redes sociais, fica ali dizendo que esse aqui não presta, que aquele não faz nada, mas efetivamente quem se dispõe a participar daqui a pouco do Conselho de Segurança, o CONSEG da sua rua, ou da Associação de Moradores, enfim, participar, acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores da sua cidade, é nesse sentido que eu digo sempre que a gente precisa participar. Então estou muito feliz, muito satisfeito nesses primeiros dias aí de mandato para que a gente possa impactar na vida das pessoas, trazer um pouco da experiência, principalmente como delegado de polícia, da segurança pública, mas trazer isso para as pessoas sentirem realmente que a política pode fazer o efeito positivo na vida delas. Deputado Egídio é oriundo de que região de Santa Catarina? Eu sou natural de Blumenau. Natural de Blumenau mesmo. Então, deputado, um dos projetos que eu gostaria de repercutir aqui no Repórter Cultura de hoje é esse projeto que quer criar auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. E eu pude acompanhar um caso recente que aconteceu numa empresa aqui da qual sou diretor na cidade, em que a gente descobriu que tinha um caso de violência doméstica ali, uma mulher que é funcionária da empresa estava sofrendo violência doméstica e ela não conseguia se desvencilhar da situação porque ela não tinha onde ficar. E esse deve ser uma situação recorrente para muitas mulheres que acabam sofrendo de violência doméstica. Então, explica um pouco como é que é esse projeto, qual é o objetivo dele. Perfeito exemplo. É exatamente isso que eu acompanhei durante muitos anos nos plantões das delegacias de polícia por que passei. Então são as madrugadas em que a mulher chega agredida, chega violentada, com os abusos dos mais, infelizmente, dos maiores tipos possíveis, não é só a violência física, violência psicológica, violência sexual. Então ela chega na madrugada e diz, não, peraí, eu vou resolver o teu caso. A lei me diz que a gente pode pedir para o juiz uma medida protetiva de afastamento do agressor e ele vai sair de casa. Ela disse, delegado, mas aquela casa é dele. A casa mora a mãe dele, os irmãos, toda a família. Como é que ele vai sair? Ele não vai sair, ele já disse que ele não sai, ele vai ficar lá. E eu não posso sair porque eu sou dependente economicamente dele. Os meus filhos, apesar de tudo, ele paga a conta da luz, ele coloca comida dentro de casa. Então isso é muito recorrente. E dessa experiência que tenho, desses anos todos, ouvindo essas mulheres, é que eu pensei, a gente precisa dar condições para que ela tenha, sim, meios de se sustentar e sustentar a sua família, de sair do ambiente de agressão, de tentar buscar, aí sim, uma nova vida com sua família. Deixar o agressor, que também não é raro, nós acompanharmos os casos de violência doméstica envolvendo não só a mulher, não só a companheira, mas os filhos também. Então que ela tenha, pelo menos, condições de dizer, peraí, eu quero dar um basta nessa situação, eu vou sair da minha casa,
e vou seguir uma vida nova com os meus filhos e pelo menos o Estado vai garantir por um período e desde que cumprido alguns requisitos, um deles é que um juiz tenha deferido uma medida protetiva, né, de afastamento do lar, de proibição de manter contato com o agressor. Então, cumpridos esses critérios, ela possa sair, tenha uma residência digna para ela e para os filhos, de preferência numa localidade em que ele não saiba onde fica, né, por óbvio, para que ela tenha esse sossego de poder trabalhar, de poder empreender e seguir a vida. Tudo bem, esse projeto está. Qual é a fase do projeto, em que o projeto está e qual é a expectativa do trâmite dele? Isso, o projeto já foi protocolado, projeto de lei. Eu já discuti ele na tribuna da casa, né? Discussão no sentido de levar o conhecimento ali dos outros deputados. Tive um apoio muito grande, maciço realmente, né? Eu sentia, falando da minha experiência, eu sentia que os deputados realmente prestaram muita atenção. Alguns deles se manifestaram já na tribuna, né, naquele dia, naquela sessão, dizendo que têm o apoio, que querem participar. Outros me procuraram depois, seja por mensagem ou pessoalmente, dizendo, poxa, eu quero apoiar, é muito interessante, quero conhecer mais o projeto. Então agora ele está naquela fase de vai tramitar nas comissões, a Assembleia Legislativa, para as pessoas entenderem rapidamente, quando um projeto desse entra, ela vai, por exemplo, primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá vai ser avaliada a constitucionalidade dela, a legalidade. Poxa, é um projeto que a gente pode falar, pode tratar? Pode. Depois ele vai ali para a Comissão de Finanças. Qual é o impacto no orçamento do Estado um projeto desse? É maior, é menor? De que forma isso vai acontecer? De onde nós vamos tirar os recursos, né, para que isso seja efetivado? E aí depois ele vai a plenário colocado à votação. E nesse sentido é que justamente ele está lá para a gente discutir e quem sabe até outros deputados com visões diferentes trazer melhoramentos, né? Aprimorar aquele projeto, discutir, dar novas ideias e aí sim, quando nós sentimos que ele está pronto, a gente pode votar, né? E aí buscar a aprovação e depois a sanção pelo governador do estado, que ele também faça a regulamentação daquela lei, né? Que a gente espera que seja sancionada, para que ele regulamente e que aí realmente as pessoas consigam sentir, né, as mulheres nesse caso, a sua vida impactada, né, a sua independência para poder seguir uma nova vida. Deputado, esse é um dos projetos aí que o deputado está acampando e vai levar adiante, mas qual é a sua linha de ação? Quais os projetos que você, em que área assim, você pretende? Lógico, você vem da segurança, creio que seja mais nessa área, mas já tem algum outro projeto, alguma outra questão em mente para levar adiante dentro da Alesc? Temos sim. Como você falou, né, a gente acaba trazendo a nossa experiência de vida para dentro da política. E assim não é diferente, por exemplo, com o deputado que é médico, o outro é professor, o outro é empresário, empreendedor. E assim a gente vai discutindo as questões. Então eu tenho projetos para a área de segurança pública, muitas ideias, né? E não são só também leis, tem aquelas indicações, né? Então eu já fiz reunião com o secretário de infraestrutura, cobrando mobilidade urbana, cobrando realmente que as nossas estradas, né? E a gente vai falar de 470 e outras estradas aí, 470 de competência federal, mas a gente precisa cobrar muito, e outras aqui estaduais, para que a gente possa cobrar do poder público o mínimo necessário, né? Então eu também tenho feito isso, várias reuniões, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, tudo isso. E aí na segurança pública, né, principalmente, buscando efetivo. Agora vindo aqui para a rádio, conversando com policiais, para ter uma ideia lá de Presidente Getúlio. Né? Poxa, delegado, nossas viaturas aqui estão ruins, teve um roubo nessa semana, aqui numa relojoaria no centro, e quando a gente chegou na viatura, ela não pegou, sabe? Então é uma viatura um pouco mais antiga, Então esse sentido é que eu quero ajudar muito. Então já vou fazer uma ligação para o delegado regional de lá e perguntar, né, escuta, como é que está? Se ele falar que não tem condições de já, imediatamente, né, encaminhar alguma viatura, por exemplo, um pouco melhor lá para o município, a gente tem as emendas. Eu posso fazer indicações ao delegado geral, ao governador, demora mais um pouquinho, mas para uma nova aquisição, essas viaturas poderem chegar no local. É nesse sentido que eu espero, né, e quero trabalhar muito. Essa questão da segurança pública é, sem dúvida nenhuma, um assunto bastante importante e a gente se vê aqui na nossa região com efetivo, quando a gente considera um indicador de número de policiais por habitante, a nossa média aqui é muito inferior a outras regiões do estado. Talvez até por conta de que outras regiões do estado sempre estiveram muito mais representadas lá na Alesc, tiveram muito mais poder de barganha e
de poder atuar junto ao governo do estado para que levasse, né, um efetivo mais adequado para as suas regiões. Então, é um trabalho realmente muito importante e que os deputados aqui da nossa região se unam para conseguir trazer mais efetivo policial aqui para a nossa região. Agora falando de polícia militar. Sim, com toda certeza. Veja só, a bancada do Sul são 8 deputados. Né? Aí aqui nós criamos, eu até protocolei esse pedido da minha autoria, que é a frente parlamentar pelo nosso vale aqui, o Vale Europeu, da ANVI. Né? Então são 4 deputados, agora pelo menos, né? Unidos, juntos, para trabalhar por todas as questões. E na segurança pública, a minha última lotação, vou dar um exemplo, é Brusque. Brusque está entre as 5 cidades mais seguras do estado, na verdade do Brasil. Né? É aqui de Santa Catarina. Jaraguá, Brusque, Timbó também está na lista. E aí a gente ouve assim, não, mas vocês estão bem, vocês não precisam mais, sabe? A gente olhando aqui, comparando com outros lugares, poxa, Florianópolis é pior. Joinville, tivemos 11 homicídios num dia no início do ano agora, primeiro final de semana. Então a gente acaba sendo comparados a centros, né, que maiores, e aí às vezes as condições de trabalho e principalmente o efetivo não chega. É isso que eu quero cobrar. Como você disse, tem que ser os critérios justos. Então, por que não um percentual por número de habitantes, né? Para que realmente a gente tenha as condições necessárias. A gente chega aqui e vê delegacia fechada, né? A gente chega aqui e vê às vezes 1 ou 2 viaturas para o município inteiro, né? Do porte aqui de Timbó, da região, dos outros municípios também. Então isso é que eu quero mostrar, e essas oportunidades, quando falo, é que fico muito feliz para levar isso para dentro da Assembleia. Lá dentro, os deputados, se não chegar uma informação dessa, muitas vezes não vão ter nem a oportunidade de discutir, de saber que a delegacia está fechada quando a pessoa precisa, né? O plantão é em outro município, outra cidade, ou saber que a Polícia Militar não tem efetivo suficiente, às vezes, para ter que atender 2 ou 3 ocorrências ao mesmo tempo. Então a gente vai sim cobrar, vai discutir. Nós estamos pendentes ainda até da nomeação de um secretário de Segurança Pública, né? Foi recriada essa pasta, extinta no governo anterior. Então a gente está pendente ainda para que a gente possa cobrar do secretário, mas eu já tenho conversado com o comandante-geral da Polícia Militar, o Pelosato, e também com o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Ulisses, né? Cobrado nesse sentido que a gente precisa. Falei, dei um exemplo da bancada do Sul, né? São 8 deputados, aqui nós somos em 4, um pouco menor. A bancada do Oeste é enorme, né? E realmente a gente tem visto nos últimos anos as coisas acontecerem muito forte. Eu vou falar de segurança pública. Lá no Sul temos delegacias novas, foi assinada agora uma ordem de serviço para a construção de uma nova delegacia. Aqui em Timbó está precário, né? Precisamos melhorar. Então, assim, eu acho que realmente é isso. Nós somos deputados estaduais, mas cada um representa, por óbvio, a sua região. A minha maior votação, né, foi aqui, foi Blumenau, foi Timbó, foi Indaial, foi Gaspar, foi Brusque. Então são essa região, esses municípios que eu quero, né, com toda certeza, dar uma atenção maior. É natural, né, que onde você tem lá o seu eleitorado, você busca, né, está sendo representado por aquela região, busca atender às necessidades daquela região, mas lógico, participando de pautas estaduais também. Falando nisso, deputado, o PTB hoje se posiciona como em relação ao governo do estado, como situação, como oposição, qual é o posicionamento do partido e o seu também? Bom, na verdade, eu sou o único deputado eleito pelo PTB. E o PTB agora passa por uma transição, né? Há um processo no Tribunal Superior Eleitoral de fusão com o Partido Patriota. Então, continua um partido de direita, né? Com os valores e princípios que a direita, né? Que a gente prega, os valores cristãos. Então, passa só por essa fusão. E o nome PTB e Patriotas mudaria para Mais Brasil. E aí eu trago aqui até em primeira mão. Ontem eu soube que o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, o mesmo ministro sendo citado aí na decisão, decidindo, parece que proibiu esse novo partido que seria criado, né, com a fusão dos dois, de ter o nome Brasil no nome. Né, ter o termo Brasil no nome. Né? Veja, não li ainda a decisão, de princípio eu já acho um absurdo, porque isso demonstra o patriotismo que nós temos, demonstra o amor pela nossa pátria. União Brasil vai ter que tirar? Exatamente esse exemplo que dei. E aí, parece que já foi recorrido com os advogados, justamente para dizer, não, peraí, se é a decisão, então que vale daqui para frente, pelo menos, né? Já existe União Brasil, por que não agora o Mais Brasil? Então o partido em si passa por essas mudanças, eu tenho uma posição que quero apoiar o governo em tudo que for interessante a Santa Catarina, né? Quero ser parceiro
em tudo que impactar positivamente ao nosso Estado, desde que não vá contra os meus princípios e valores, como falei, né? Isso é inegociável, isso eu aprendi dentro da minha casa e lá fora eu não negocio isso que eu aprendi, da minha educação. Então, tudo que for positivo para os catarinenses, a gente vai apoiar e vai trabalhar. Para a gente finalizar, deputado, existe uma necessidade aqui dos municípios da nossa região e do estado, eu creio, com relação ao Plano 1000. Pelo menos de finalizar aquelas obras que já estavam em andamento. Como é que está os trâmites? O deputado está envolvido com isso aqui para a nossa região? Ótimo, tivemos uma reunião, inclusive, na quarta-feira, né, um jantar com primeiro reunião, depois jantar na Casa da Agronômica, com todos os deputados estaduais para discutir. E o secretário da Fazenda, o secretário Cleverson, muito competente, diga-se por sinal, grande conhecedor, experiência, ele colocou um plano geral, mais uma vez, né, uma situação geral do Estado, que é muito preocupante. O que aconteceu? O Estado vinha numa crescente normal, né, desde 2013, quando eles fizeram esse estudo, mas 2020 e 2021 subiu muito, principalmente a arrecadação, né? O caixa do Estado subiu muito, porque veio a pandemia, não podia dar aumento nenhum, então paralisou tudo, e o governo federal colocou muito recurso nas cidades, nos estados, né, com esses repasses. E aí foi feita uma projeção pelo governo anterior de gastos em cima dessas novas receitas chegadas. E isso não vai fechar, esse caixa não está fechando. Tirando a situação, infelizmente, também, né, que parecia já no ano passado e hoje está muito clara, uma situação eleitoreira, lançado um plano que não pode ser executado, né, segundo o secretário nos falou, como era feito, por exemplo, com PIX de 5 milhões. Quando você faz os repasses, né, para os municípios, para as obras, você não pode fazer uma divisão desses repasses, porque temos o valor do teto, e aí o PIX era até 5 milhões. Aí pegava uma obra de 15 e fazia 3 PIX de 5. Isso é ilegal. O Ministério Público já se manifestou. Até nos últimos dias do governo anterior, o governador Moisés acabou revogando várias ordens, né, do Plano 1000, porque ele viu que ia acabar sobrando para ele, para a equipe, porque eram algumas atitudes ilegais que estavam sendo praticadas. Então isso é a nossa preocupação. Mas aliado a isso, os municípios acreditaram naquilo, fizeram as licitações, iniciaram obras e o dinheiro não chegou, né? Então, o compromisso, pelo menos firmado com o secretário e principalmente com o governador Jorginho, é que essas obras que já tenham iniciado, né, canteiro de obra parado é prejuízo para todo mundo. Então, essas obras que já têm iniciado, o valor vai chegar, os repasses vão continuar sendo feitos para que essa obra seja concluída. As que estão licitadas e aquelas que nem foram licitadas ainda vão passar por uma análise mais criteriosa. E o que a gente pediu? Olha, governador, às vezes uma obra lá de Timbó, que ainda está na licitação ou na fase de licitação, pode ser mais importante do que uma outra que até já foi iniciada em outro lugar, né? Porque às vezes um município menor fez mais rapidamente, o valor menor. Então não use somente o critério daquela obra que já foi iniciada, e sim estude por regiões, pela importância dessas obras, para que a gente possa realmente no final saber, né, qual aquela mais importante para colocar esse recurso. E nesse sentido nós já fizemos uma reunião com todos os deputados, né? Fui o deputado Napoleão, o Marcos da Rosa, o Ivan, o deputado Ivan também, com o secretário da Fazenda, primeiramente, para ter uma noção, né, realmente do caixa do Estado, e depois com o secretário de Infraestrutura, que havia recém-assumido, né, o deputado estadual Gerri, para que a gente cobre dele, aí sim, para a nossa região, para os nossos municípios, que essas obras já iniciadas, ou até aquelas obras muito esperadas pela população, saiam do papel e impactem, fazem a diferença na vida das pessoas. Muito bem, deputado. Quero agradecer aí a participação, a presença do deputado aqui na nossa programação, deputado estadual delegado Egídio Ferrari. Muito obrigado, eu agradeço, primeira vez que venho aqui, né? Espero poder voltar com notícias boas, sempre trazendo projetos, né? Também dizer que as nossas bandeiras de campanha, principalmente a segurança pública, sempre de segurança das pessoas e dos animais, tem um projeto muito grande nacional de proteção dos animais. Então a gente está à disposição, pedir, quem puder, entre nas redes sociais, que hoje tem uma comunicação muito rápida, o @delegado Egídio Ferrari, e nos cobre, lá vai ter
os nossos telefones, enfim, os meios de comunicação, para que as pessoas tragam as demandas, né? Então, aqui de Timbó, me diga, olha, na minha rua aqui isso aqui não está funcionando, essa escola não está boa, o posto de saúde, enfim, que eu quero, em conjunto com o Poder Público Municipal, né, conversar com vereadores, com o prefeito municipal, para que a gente traga melhorias, né? Não apenas cobre, eu tenho que cobrar, mas eu também tenho que ajudar a trazer soluções.